Hoje são 22 de fevereiro de 2021, são 12h45 da tarde, boa tarde. E conforme acertado, o acordado, o combinado, vamos de fato viver o segundo ato. Eu tenho certeza que será de um jeito muito fácil. É isso. E de modo imediato. Vamos. É isso. O que seria de fato sulfato? Deus me disse: se eu lhe pedir de fato para quebrar um átomo, é levar esse átomo a um quadrado muito bem sustentado e potencializado, qual será o resultado? Eu disse para Deus: eu passo. Diante disso, Deus me disse: então vamos pensar num outro fato. Se eu lhe pedir para você, de fato, quebrar um átomo, e dentro dele você, de fato, colocar um pedaço de algodão recuperado, o que será que foi plantado? Ou melhor, perguntado, qual seria o resultado da semente de algodão que foi implantado no átomo que foi quebrado para o cloreto de sódio. E eu então disse para Deus: mais uma vez, o Senhor me pergunta algo muito complicado. Eu passo. Assim Deus me disse, porque naquele momento chegava o cientista, o que? De direito e de fato. O cientista, vendo tudo aquilo que estava sendo desenhado, sentou ao meu lado e me disse: se eu lhe perguntar o resultado daquilo que eu estive a realizar, seria você capaz de desenhar com o seu jeito bem peculiar? Eu que não queria mesmo desacreditar a ciência daquele que estava a sentar, olhei para Deus e disse: eu assim posso realizar? Deus então me disse: fique à vontade para, de fato. Eu olhei para Deus, olhei para o cientista que do meu lado estava a sentar e disse para o divino: pode cortar. O divino, que parecia de algum modo se escandalizar, me disse: eu não vou poder retornar. Se eu começar a trabalhar e cortar o átomo que eu estive a lidar, pois foi papai que esteve a criar, você sabe que terá que falar da maneira que eles quiserem perguntar. Eu disse para o homem de Nazaré: pode de fato não só cortar, como desmembrar, colocar meus órgãos todos lá, juntar e separar, e a calda quente, com toda certeza, eu vou entregar. O cientista, que até o momento não tinha nada a falar, me disse: de que calda quente você estará a falar? Eu disse para ele: a mesma que você esteve a inventar
quando uma grana alta eles estiveram ali para pagar e você aceitou queimar muita calda de açúcar no lugar para, de fato, o dinheiro do tráfico lavar e em Angra dos Reis, o quê? A politicagem, quer dizer, os políticos, quer dizer, e em Angra dos Reis, quer dizer, naquele momento Deus esteve a me olhar, uma piscadela esteve a me dar, e o divino, escandalizado com aquilo tudo que estava a se apresentar, e me disse: tem certeza de que você quer se adiantar? Eu logo disse: se ele foi capaz de uma cauda quente queimar, deixando uma cratera no lugar. Cratera essa que, com toda certeza, o dinheiro da Petrobras foi capaz de tampar para a boca de muita gente, de fato, costurar, porque eu tenho que aceitar as coisas do lugar sem me pronunciar da forma como Deus esteve a me falar. O cientista, que naquele momento quase esteve a se engasgar, me disse, um certo, querendo até esbravejar: se você começar a falar das coisas que eu estive a experimentar na Angra mais famosa do lugar, como é que eles vão justificar tudo aquilo que o mundo está a passar, se a própria cauda quente eles quiseram queimar, mas ninguém quis pagar o preço que eles quiseram de fato cobrar? Eu então me aproximei de Deus e falei: olha, se eu tiver que testemunhar tudo aquilo que o Brasil foi capaz de realizar para muito dinheiro, de fato, não só ganhar, como lavar, com toda certeza eu vou precisar de um colete à prova de ar, porque com toda certeza eu vou ter que falar tudo aquilo que nós somos capazes de eliminar, para dar a certeza de que somos, de fato, uma boa realeza. Deus então olhou para o divino e logo o divino falou comigo: olha, devemos salientar que Angra dos Reis é uma bomba nuclear. Ou a gente de fato aceita enxergar o que eles lá estiveram a depositar, ou muito pior será. O que não dá é para a gente querer amenizar as atrocidades que o povo brasileiro esteve a realizar, sempre querendo se beneficiar. Porque até boi esteve a se aproveitar da Angra mais famosa do lugar para o açúcar refinado, aqui com toda certeza tratar. E é sobre isso que nós vamos falar. Naquele momento o boi começou a voar. O quê? Um buraco no BNDES deixou, de fato, nesse lugar. Como ratos souberam, de fato, do que o boi voador era capaz de realizar, lá mesmo se apossou e cada um uma grana alta do BNDES tomou. Nesse momento, Cuba sobrou, porque Venezuela, de fato, dominou e tantos outros que, de fato, tinham sucessor, aproveitaram desse reino de amor. E aí,
todo dólar falso aqui depositou. Porque aqui, o quê? Com toda certeza, cada um mandou. Levando em consideração a dança de salão, o homem, o quê? Que estava de fato com as calças na mão, logo gritou: o problema é quem escutou. O quê? Sim, porque gritar, o cientista gritou. Ele mesmo se denunciou. Ele falou que muito urânio aqui ele queimou. O quê? Que a cauda quente se deteriorou. O quê? Que no mar ele jogou. Que a marinha ajudou. Que o exército cercou. E que a aeronáutica fez questão, o quê? De apadrinhar o cientista que do meu lado esteve a sentar, quando Deus me pediu de fato para eu me desdobrar, olhando as atrocidades deste lugar. O divino então me disse: o povo brasileiro sabe de fato voar, caminhar e nadar, e ainda diz que está a rastejar. Eu disse: alto lá. O povo brasileiro também sabe roubar, sabe matar, sabe tripudiar e sabe até negociar uma usina nuclear, sem de fato falar o que ele, povo, esteve a fazer. Vendeu de fato aquele poder para quem desejou de fato aqui o quê? Viver. Quer dizer, aqui trazer, quer dizer, aqui exercer o pior que a humanidade pode de fato fazer. Bomba de hidrogênio, com toda a certeza, a humanidade jamais deveria querer ter, muito menos de fato quebrar, sulfato ferroso no lugar, para disfarçar tudo aquilo que se passava lá. Assim, o fosfato estiveram a espalhar, contaminando o santo, o chão podre, quer dizer, a nação podre, quer dizer, o povo podre, quer dizer, o dinheiro podre que aqui, de fato, esteve a entrar sempre para o povo americano, ó, se danar. Santo. Naquele momento o divino esteve a me chamar. Tem certeza que é bom a gente falar do povo americanizado do lugar? Eu logo disse: oh, se o povo americanizado do lugar resolveu bancar aqui uma usina nuclear para ele mesmo se prejudicar, por que sou eu que vou me calar? É só de fato consultar a bolsa de valor mais famosa do lugar e veja quanto dinheiro sujo passa por lá e onde é que esse dinheiro vai parar. Assim nós vamos de fato enxergar aquilo que a humanidade é capaz de realizar quando a sua divindade ela faz questão de expurgar. Naquele momento, Deus esteve a me olhar, me chamou bem devagar e disse: se eles são capazes de comprar uma usina nuclear para o povo dele mesmo, quer dizer, deles mesmos, eles prejudicarem, o que será que eles são capazes de realizar quando se trata de extra do lugar? Sim, o povo extra, que eles fazem questão, de fato, de adorar como meio de usar para, de fato, bomba nuclear jogar no mar.
e olho puxado, ainda apadrinhar, sendo de fato motivo de muito dinheiro, ganhar, achando que com isso, o japonês vai poder voltar à época áurea do lugar. Eu não sei como ele assim pode realizar se ele é o xinximbuabe do lugar, vendendo tudo aquilo que ele pode de fato realizar, fazendo de conta que está a reclamar. Mas foi o dinheiro do povo japonês que ele esteve a usar para de fato o tempo todo se beneficiar, sendo o ministro eterno do lugar e fazendo o sucessor que ele esteve a desejar, para a banda pôde continuar a mandar e o imperador apenas de fato sentar e com a boca aberta ficar. Quem é que vai passar? Quem é que vai passar? Naquele momento, Deus mais uma vez me diz para eu aproximar. É bom falar do mau hálito do lugar, já que a gente de fato resolveu escandalizar, porque do jeito que a coisa está, ou a gente tem coragem de avançar, ou muito mais caixão de ar a gente vai ter que enterrar e depois desenterrar. Sim, não é fácil exumar carne podre em nenhum lugar. Mas se assim a gente tiver que realizar, com toda certeza a família terá que autorizar. E é sobre isso que nós estamos a falar. Será que as famílias vão gostar que estiveram a enterrar bomba nuclear, gás oxigênio, recheado de muito hidrogênio? Será que nós temos ciência do que é gás oxigênio recheado de muito hidrogênio? Será que nós temos como de fato identificar o gás podre que eles estiveram a criar e de uma maneira que sempre tende a multiplicar, porque conhece de fato ser imã e absorver o gás carbônico do lugar de uma maneira que nenhum cientista ainda esteve a reparar. O homem que do meu lado resolveu de fato sentar, dizendo ser cientista no lugar, me disse: desde quando você esteve a reparar na fotossíntese que o homem nunca soube realizar? Eu então disse para ele: desde que eu fui capaz de aqui de fato entrar, respirar o mesmo ar, a fotossíntese realizar e o meu corpo denunciar toda a imundície que a ciência aqui resolveu falar, como se fosse o bem maior deste lugar. Neste momento, o divino me chamou devagar e disse: será que nós devemos então falar que o RAM não é bem uma usina nuclear e que o que aconteceu lá foi de fato algo que quiseram experimentar e como não souberam controlar, espalhou de fato em todo lugar. Daí a se aproveitar do que aconteceu lá, para de fato a marinha queimar sujeira nuclear em tudo quanto é lugar, que assim ela esteve a desejar, e é uma coisa muito difícil da gente juntar. Pois se o mundo, esteve a se enquadrar naquilo que o RAM esteve a realizar, como é que eu vou poder, de fato, justificar que a doença esteve a chegar em lugares que jamais
poderia estar? Sim, já que ninguém entrou e nem saiu de lá. E que, de fato, é um escândalo que a gente prefere ocultar do que trazer enquanto conhecimento do lugar para o povo acordar, que dentro de casa não vai adiantar e não vai de fato nos livrar do mal que está a se espalhar, que a culpa não é de quem de fato chegar, nem de quem vai sair do lugar. A responsabilidade está em quem de fato foi manipular produto de limpeza do lugar, não tinha como de fato realizar, a aparelhagem esteve a desgastar, a ciência resolveu experimentar e daí em diante só fez piorar. Que produto de limpeza, com toda certeza, não é para qualquer um manipular. Será que a gente tem ciência que há produto de limpeza que é necessário usar para de fato a indústria trabalhar? Será que a gente sabe do que eu estou a falar? Sim, porque com toda certeza, quem tem ciência de direito, de fato, conhece todos os produtos de limpeza autorizados e como deve ser de fato usado e a quantidade que for necessário. Tudo bem medido, pesado e analisado. Mas daí a gente de fato usar produto de limpeza para brocar o ar. O hidrogênio a gente de fato enxertar. O oxigênio a gente de fato espumar. E aí de fato uma fotossíntese começar a se espalhar de uma forma que não tem como a gente barrar, porque de fato aquilo que nós estivemos a criar só fez de fato se espalhar, ou melhor dizendo, só soube de fato identificar com o gás carbônico de cada lugar e aí de fato se multiplicar. Se o organismo humano está de fato a se complicar, ou melhor, se o organismo humano não consegue de fato separar o ar que está a entrar daquilo que ele está a precisar, imagine de fato os animais que estão no fundo do mar. Como é que será que os animais estão de fato a realizar a fotossíntese que vem de lá? Será que a gente já esteve a pensar nas condições em que o oceano está? Já que a gente resolveu de fato escandalizar um fato que a gente deveria de fato estudar, procurar saber como é que a coisa está. Mas a gente resolveu trazer para os holofotes que o mundo costuma ver. O mundo esteve a adoecer. E agora a gente não sabe dizer exatamente do que. Santo. Aí Deus esteve de fato a me chamar. E sussurrando esteve a me falar. Será que a gente está a aproveitar do que a ciência humana esteve a realizar para caixão podre a gente enterrar, já que teve, quer dizer, já que tinha muitos mortos que a gente não esteve a registrar, porque senão a gente teria que pagar uma grana alta para, quer dizer, uma grana alta se a família viesse de fato a testemunhar, quer dizer, a questionar a forma como de fato o corpo, quer dizer, a forma como de fato o corpo esteve a ficar no momento em que estiver a velar. E naquele momento o divino esteve a me chamar. Tem motivo para a gente envelopar
os mortos do lugar? Será que nós, de fato, estamos com medo do gás carbônico do lugar, denunciar os corpos carbonizados que, de fato, nós estivemos a encontrar com, com a total falta de ar? E como é que, de fato, a falta de ar pode carbonizar um corpo que até há pouco estava a falar? O que será que há? Será que, de fato, nós estamos preparados para lidar com aquilo que, de fato, é fato? E, nesse momento, Deus, o quê? Partiu para cima de mim e disse: e será que a gente vai ter a coragem de dizer que não é bem assim? Será que de fato a ciência mais uma vez vai ter que mentir? Será que nós estamos de fato a inventar esse mundo aí? O que de fato está, quer dizer, será que você pode de fato provar? Eu, então, sentei devagar diante da ciência do lugar e disse, também devagar, quantas pedras nós vamos ter que carregar com medo do que a ciência esteve a realizar? Será que nós vamos de fato enfrentar a crua realidade do lugar? Ou nós vamos continuar a queimar a gente que a gente mesmo diz cuidar? A ciência não teve nem sequer como falar. Podre o cientista esteve a ficar, porque ele soube de fato se antecipar, com medo do que de fato esteve a se passar. Ele apenas resolveu se adiantar. Num caixão ele esteve a entrar, muita gente esteve a chorar. O engraçado é que eu não vi nenhuma televisão, vulgo meio de comunicação, anunciar a morte de alguém que de fato é a ciência em primeiro lugar. Não seria melhor a gente pesquisar? Sim, dá uma olhadinha naquele que esteve de fato a se matar. Mas a ciência preferiu de fato ocultar. Não disse nada em nenhum lugar, mas teve que enterrar. A certidão de óbito teve que tirar. A família teve que chorar. Não aceitou de fato se calar. Teve que de fato receber os pêsames do lugar. Quem é da ciência, com certeza vai saber informar. Quem é o número 1 do lugar que esteve a se matar e em respeito a tudo aquilo que ele esteve a realizar, nós resolvemos ocultar. Mas soubemos, de fato, honrar tudo aquilo que a família, com toda certeza, iria aceitar, sem escandalizar, porque a família não tinha como justificar a morte de alguém tão querido que, com toda certeza, muito dinheiro esteve a ganhar. E se é assim, deixamos nossa contribuição aqui. Procure, de fato, se formar com gente da ciência ou estelar. Qual foi o cientista considerado o número 1 em todo lugar, que esteve, de fato, a se enterrar com honras de Estado e militar, e que cada nação fez questão de enviar condolências
para a família que com toda certeza esteve a chorar. Isso eu não estou inventando. Mas é bom a gente, de fato, questionar. Quem sabe assim uma luz comece a piscar e a gente comece a pensar no que essa dona de casa está, de fato, a nos convidar. É bom a gente caminhar para frente e para trás, em todo lugar. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Assim a gente vai compreender o que é marcha militar. Avançar, recuar, pelotão, direita, vamos ver. Pelotão, esquerda, vamos ver. Recuar, avançar, rastejar, nadar. E muitas vezes nós temos que ter, de fato, conhecimento sobre tudo que a ciência é capaz de nos dar. Devemos nos preparar. Só não devemos falar dos caixões que estivemos, de fato, a enterrar, porque resolvemos doar o nosso corpo para a ciência usar e muito teste em nós realizar. Mas a grana com toda certeza esteve a pensar. Nenhuma família foi capaz de durar. Quer dizer, será que teve família que esteve a denunciar as mortes súbitas do lugar? E de um lugar de forma muito particular, sei lá, de repente entrava para fazer carreira militar e começava a mudar, parecia de fato fora do ar, ou de fato com excesso de ar, dizia que de fato era a ciência que tinha que de fato enxergar, poder analisar, mas o caixão esteve a chegar. E digo que é um problema nuclear. E se é assim, não podemos avançar. É mais um segredinho. É. Sabe como é que é? Não dá para a gente de fato avançar. Temos que respeitar segredinho militar. Quer dizer, segredinhos que cada nação é capaz de guardar para de fato preservar as atrocidades que esse poder é capaz de realizar. E se é assim, por que duvidar? Macaco sabe no pau que sobe. Foi o que tio Japão esteve a me falar. Com toda certeza eu estive a acreditar. Já que eu resolvi de fato ser macaca nesse lugar e resolvi de fato subir no astro de cada lugar que Deus esteve a me solicitar para analisar a bandeira do lugar. O que eu não estava a esperar é que eu fosse de fato enxergar um cientista assim, de um modo tão peculiar, a sua vida tirar, porque teve medo do que ele esteve de fato a criar. E ninguém quis de fato acreditar, ou melhor, ninguém quis escutar, porque ele de alguma maneira desejou de fato que as autoridades viessem de alguma maneira barrar, como se isso as autoridades pudessem realizar. Já que uma velocidade muito rápida, o acordo estiver a firmar, o ar começaram a queimar, a sujeira começaram a queimar, e aí pronto. Foi-se. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui. Cada um que haja por si. Porque eu ajo por mim consciente do meu ir e vir. Com toda certeza é assim.